A membrana celular, com base no modelo que chamamos de mosaico fluido, proposto por Singer e Nicholson em 1972, a membrana celular é formada basicamente por lipídios e proteínas. Então, há 3 tipos principais de lipídios que compõem a membrana: fosfolipídios, colesterol e glicolipídios. Já as proteínas de membrana desempenham a maioria das funções específicas das membranas, podendo ser intrínsecas ou transmembranas. O que isso significa? Essas proteínas atravessam toda a espessura da membrana. Por exemplo, as proteínas de transporte, como proteínas de canais ou guetes, que são portões ou comportas, são responsáveis pelo livre movimento de determinados íons ou moléculas. Por isso, essas proteínas também são denominadas de canais de comportas, principalmente quando têm estruturas que abrem e fecham os canais, ou canais de vazamento, quando deixam passar livremente as substâncias de dentro para fora ou de fora para dentro da membrana. Portanto, existem ainda as proteínas carreadoras ou transportadoras, que transportam as substâncias através da membrana. Tudo isso faz parte das proteínas intrínsecas ou transmembranas. Agora vamos falar das proteínas extrínsecas ou periféricas. Essas proteínas estão presas na parte externa da membrana. São denominadas de receptoras. As proteínas fazem a sinalização celular, ou seja, recebem a ação de substâncias de fora da célula e passam as mensagens para o interior da célula. São proteínas chamadas também de comunicantes. Portanto, a membrana plasmática é uma estrutura elástica, delgada, fina, formada por uma dupla camada de lipídios, que funciona como barreira à passagem de água e substâncias químicas entre o líquido extracelular e o líquido intracelular. Ela também tem o papel de comunicação externa e interna por meio de suas proteínas. A membrana plasmática tem as seguintes funções. Vamos a elas: proteção, comunicação, permeabilidade e seletividade. Vamos explicar cada uma delas? A proteção. A proteção é a barreira física entre o lado de fora e o lado de dentro da célula. A comunicação. A comunicação se estabelece pelas informações da célula para o corpo e do corpo para a célula. A permeabilidade. A permeabilidade é a capacidade de deixar passar substâncias químicas de dentro para fora e de fora para dentro da célula. A seletividade. Esta é a capacidade de selecionar as substâncias que podem sair ou entrar nas células. Vamos, portanto, fazer uma pequena recapitulação. Vamos analisar os tipos de proteínas que acabamos de citar na membrana plasmática. Proteínas de canal, também chamadas de poros, possibilitam a passagem de substâncias como os íons. Proteínas transportadoras facilitam a passagem de substâncias do líquido extracelular para o líquido intracelular, pois elas ajudam no transporte dessas substâncias. Proteínas receptoras. Elas recebem a ação de substâncias químicas, como as citocinas e os hormônios, para que a célula possa receber uma determinada mensagem. Essas proteínas são proteínas encontradas na membrana plasmática. Outras proteínas também são encontradas. Proteínas enzimáticas. Essas proteínas são capazes de realizar reações químicas muito rapidamente, facilitando os processos fisiológicos como absorção de nutrientes no intestino. Proteínas marcadoras de identidade celular.
Elas identificam as células do seu corpo como se fossem o RG e o CPF. Ou seja, somente você tem essa identificação. Isso diferencia as suas células das de outras pessoas. São também conhecidas como proteínas MHC, complexo de histocompatibilidade principal. Há também as proteínas ligadoras. Elas oferecem suporte estrutural às células. E são como se fossem as colunas das paredes, o alicerce da casa. Dão estabilidade ao formato da célula e a capacidade de deformação, caso isso seja necessário. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre o núcleo da célula. Até lá!